Desculpa então, sonho 406, dois líderes competem pelo domínio mundial, tá? Dois líderes competem pelo domínio mundial. Então ela já começou aqui falando que o resumo da profecia do 405, que foi do sonho anterior, ela foi cumprida, que ela viu, foi revelado para ela esse robô. Lembra daquele robô que fazia pergunta para ela, e etc, etc. Então aqui foi uma confirmação que ela viu. Eu vou continuar aqui, tem umas coisas muito interessantes que eu vou pegar aqui com ela. Uma dessas aqui, por exemplo, é uma árvore que estava para cair na casa dela, uma árvore que estava caindo para a casa dela, muito, muito interessante. E vem um pessoal que cortou a árvore, etc, etc. E depois ela sentiu, o pessoal vai cortar a árvore, me der a madeira, vai ficar com dinheiro. Então eles estão recebendo duas vezes, né? Então o Senhor teve de mostrar uma coisa para ela, né? Falou, Erim, não se preocupe, pois eu quem os enviou, também fui eu quem enviou a tempestade que causou o arrancamento da árvore. Sim, eu sou Deus e permito tais coisas, porém é mais do que isso, possuo a terra, as árvores, o caminho que você caminha e a própria casa em que você vive. Sou eu quem dá e sou eu quem tira. Realmente o Senhor aqui está, tá? Na sua intimidade com Ele, na sua intimidade de conhecer quem Ele é. Tudo na terra, gente, é feito com a autoridade dele, tá? A autoridade dele. Tô com a mão aqui, tá? Eu vou abrir a mão. Ele tem que permitir isso, tá? Tudo é feito com a autoridade dele. Então ele tem falado aqui, a Erin falou, sinto muito, tal, porque o Senhor falou aqui, sim, mas você ainda precisa ser razoável. Porque o pessoal que corta a árvore, vou ler aqui, você tem um instrumento de corte, quer dizer, o problema é que corta madeira, né? Cortar a árvore, que poderia ter cortado isso, quer dizer, ela não tem, né? O pessoal que veio cortar a árvore tinha. Você pode ler a mensagem dela aqui mais tranquila. Uma grande árvore que ia cair na casa dela, entendeu? Ela não tinha serra elétrica, não tinha nada dessas coisas. O pessoal veio com a serra elétrica e cortou a árvore, mas ela ficou um pouco chateada porque o pessoal cobrou dela duas vezes. Cortou para cortar a árvore e depois o pessoal levou a árvore com ele e eles iam cortar a árvore em pedaços e vender os pedaços da árvore. E ela não gostou muito disso. Aí o senhor veio aqui conversar com ela. Todos nós temos pensamentos, né? Que ela chamou aqui pensamentos defeituosos, né? Todos nós temos isso, não é verdade? E o Senhor falou aqui, sim, mas você ainda precisa ser razoável, você tem um instrumento de corte para cortar isso, você tem outros instrumentos para transformar essa madeira em fogo, e o Senhor falou, não, você não tem, portanto procure prática da coleta e não se considere com o pagamento, o que é para você, se os pobres ou necessitados lucram com o que removeram. Então o Senhor está falando, por que, Erin, que você está tão preocupada nesse pessoal de cortar a madeira e vender para pegar um dinheirinho a mais? O que tem a ver? Eles não vieram aqui cortar a sua árvore? Você não tinha nem nada para cortar? O Senhor continua, você teve a habilidade de derrubar a árvore e evitar seu telhado? Não, Erin, pois fui eu quem informou isso. Agora relaxe, não se preocupe com o que eles podem fazer com as coisas que você não queria. Não te abençoe da mesma maneira. E ela, sinto muito, perdoa, Senhor. E ela, interessante, eu até fiz aqui uma coisa, falou, me arrependi do meu processo de pensamento defeituoso. Todos nós temos isso, né, gente? Todos nós temos isso. Certamente isso acontece com todos nós, tá? Se a gente parar para pensar, certamente. Entendeu? Porque, por exemplo, a gente poderia ficar chateado. Peraí, você vem aqui e cobra $1.000 para derrubar a árvore, uma árvore gigantesca de 15 metros de altura. Aí depois você ainda leva a árvore, você corta a árvore aqui no Rio de Janeiro, aqui nos lugares frios, né? Eles cortam a árvore para servir e vende como lenha para pôr fogo, né? Entendeu? E aí ela ficou chateada. Falou, peraí, você está me cobrando você está ganhando dinheiro duas vezes, o senhor está falando, mas está tranquilo. Eles vieram aqui e fizeram, o Senhor falou, eles vieram aqui e fizeram o que nem você tem a capacidade de fazer. O que tem eles de ganhar um lucrozinho aqui? Né? Interessante, né? Mas ela percebe o pensamento defeituoso. Todos nós temos isso, todos nós temos isso. E eu compartilhei com meu marido. Então, aqui ela está falando, isso fortaleceu nossa fé de que havíamos feito o que era certo ao Senhor. Assim, porque depois disso, logo depois disso, o Senhor reabasteceu nossa falta de provisão com um presente que cobria o que havíamos
perdido, ou seja, o que ela perdeu arrancar essa árvore, o Senhor cobriu ela. Aí ela descobriu que ela e o marido dela tinham feito alguma coisa certa perante os olhos de Deus, né? E o pai, eu não sou perfeito, você sabe disso, obrigado por consertar os canos. Lembra do vazamento? Vazamento da casa dela e da árvore foi consertado, então. Nós temos essa coisa, né, gente? Nós temos essa coisa aqui, que a gente fica muito preocupado nas coisas que acontecem com a gente, e não sobra muito tempo, às vezes, para Deus, né? Obrigado por limpar os lembretes, etc, etc. Eu queria falar isso aqui para vocês, antes que eu me esqueça. Eu recebi ouvi uma mensagem hoje, foi mandada para mim, uma irmã aí, remanescente, que o maligno atacou a família dela e tal, e ela foi chamada para ir lá, e ela acabou chutando o traseiro fedorento para fora da casa, e aquele negócio todo, e a irmã falou aqui que, falou para mim que ela está muito atarefada de seguir o live, ou até de seguir o Senhor, ou ler para o Senhor. Isso é exatamente o que o fedorento quer, tá, gente? Eu quero deixar essa mensagem bem clara aqui, porque o Senhor já tem falado isso aqui no passado. O fedorento, ele não tem capacidade de parar o amor dele para você e nem o seu amor para Deus. Desculpa, o amor de Deus para você e nem o seu amor para Deus. Ele não tem essa capacidade, tá? Mas ele tem a capacidade de fazer você muito atarefado, viu? Tem essa capacidade. Aqui mesmo eu tive que tomar cuidado, há 2 semanas trabalhando no jardim, que a única coisa que vem na cabeça, como é que eu vou plantar essa grama, como é que eu vou tirar isso aqui, como é que eu vou pôr essa terra, entendeu? Então, ele tem essa capacidade, e ele faz isso, tá? Porque você se afastando do Senhor, você se afastando do contato que você tem com o seu Senhor, não é verdade? Você começa a ficar despreparado, né? A sua armadura cai pro chão, né? Cai pro chão. Teve aqui um grande profeta, ele já faleceu há muito tempo, eu peguei uma mensagem dele, até mesmo ter falado para você, um grande profeta, e teve um momento em que ele deixou a armadura cair, né? Ele mesmo falou isso quando eu peguei ele falando, que na hora que ele saiu do quarto dele e foi para a sala, tinha um gigante na sala. Tinha um gigante na sala. E ele mesmo falou que ele tinha descuidado, né? Descuidado o relacionamento que ele tem com o Senhor, né? Os malignos realmente sabem disso, gente. Ele realmente sabe disso. Eles devem ver o fogo em você diminuindo, alguma coisa que eles verem no ar, a sua luz diminuindo um pouco, alguma coisa, e eles tomam vantagem disso, tá? Eu queria falar isso para essa irmã sobre isso, tá? Muito cuidado com isso. Tá certo, você foi selada, tá certo, você tem poder, mas lembre-se muito bem disso, tá? A intimidade com o Senhor é muito, muito importante. Muito interessante que também, aqui está a Erin, nesse subsonho dela que o Senhor dá pra gente, ele mostra um futuro, como que vai ser o futuro, tá? Ele dá exemplos, usando ela, como vai ser o futuro, e um delas está sendo aqui, rio poluído está curado. Então ela e o marido dela, eu não vou ler tudo, tá? Ela e o marido dela, deixa eu ver onde eles estavam, eu vou lendo aqui rapidamente, como eu te falei, vai estar no site para você ler isso com mais cuidado. Aí eles foram e caiu, né? Eles chegaram nessa região e a água dos rios estava uma lama cheia de bactéria, muito horrível, era um esgoto praticamente, tá? Era um esgoto praticamente e então ela chegou nesse lugar onde tinha muitas pessoas, tá? E tinha esse lugar, e a água do rio estava escura e marrom. Um garotinho por volta dos 5 anos ficou fascinado com a água. Quando o garotinho tocou a água, um dos remadores fez um gesto como se fosse bater na mão do garoto com o remo. A mãe percebeu isso e afastou o garoto antes que o homem pudesse atacar. O homem estava protegendo o garotinho, né? O garotinho ia morrer nessa água. E a mãe falando, dirige-se ao seu menino até chorando. Eu sei que parecia que havia um peixe, mas não era. A água está doente, a água muito doente, e também para nós não nos deixar muito doente. Então o remador aqui está ajudando isso. A única água que não está doente no momento são as nascentes especiais das montanhas. Estes são limpos pela graça de Deus. Os oceanos
todos estão doentes, assim como os rios que os levam. Sinto muito, mas não pode permitir que você tomasse a água impura. Então o remador está simplesmente protegendo o garotinho de não se morrer. Então isso aqui já é já acontecendo no julgamento. Aqui as águas estão mortas, mortas. E a Erin chega aqui com o marido dela como se ela fosse, aliás, ela sendo um remanescente. Continuando a história aqui, a Erin e o marido dela só ficaram calados ouvindo. O garotinho então virou para ela e apontou para o meu marido também e falou, sorriu novamente, vocês podem curar a água. Então esse garotinho viu alguma coisa neles. Deus acabou de me mostrar. Sim, Deus mostrou para esse garotinho de 5 anos, você pode curar isso. Eu sei que você pode. Ele estava agora rindo de emoção e fazendo uma cena. Sua mãe ficou envergonhada e se afastou. O garoto de nós, ele tentou olhar para nós, mas ela não deixou. Fui até a beira do barco e me sentei. Eu senti que deveria consultar Deus. Aqui está, tá, gente? Já teve mensagem no passado, tá? Já teve mensagem no passado que eu até traduzi aqui, que parece que depois que você for revestido de poder, que você vai ver uma situação assim, que você vai correr para arrumar essa situação. Tá? Eu não lembro quando é que eu traduzi as coisas, mas eu lembro de falar isso, para não serem covardes e atacarem essa situação. Não é assim, tá? Aquilo que foi falado realmente não é certo. A maneira correta e que é esperada pelo Senhor é que você você consulte Ele primeiro. Aqui está a Erin dando um excelente exemplo como isso deve ser. Eu senti que deveria consultar a Deus. Tudo isso foi feito apenas em minha mente o tempo todo. Quer dizer, ela estava conectada a Deus na mente, né? Meditando em Deus. E ela, ó Deus poderoso, você quer que eu cure esta água. Aqui está, tá? Em todo esse momento, quando você tiver de poder e tal, e não fique, não deixem o poder subir na cabeça, tá? Não deixe o poder, faz isso, tá, gente? O poder faz isso. Não deixe o poder de Deus subir na sua cabeça. Eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Não deixe isso acontecer. Tem um outro exemplo aqui, eu não sei se é esse que eu vou traduzir hoje, que tinha um senhor que não tinha as 2 pernas, e o remanescente orou, e o remanescente falou que em questão de segundos as pernas foram criadas. Em segundos. Isso aqui está um exemplo. Vocês devem sempre consultar Deus. Pai, será que eu devo fazer isso? Pai, será que eu devo fazer aquilo? Pai, será que eu devo ir para a esquerda e direita? O que eu devo fazer, Pai? E esperar para ver se você tem uma resposta. É claro, toda situação é diferente, tá? É claro, vai ter situação que vai ser extremamente rápido, mas aqui está uma atitude positiva e correta da Erin, tá? O Senhor já falou isso, a Aba já falou isso, o Senhor já falou isso, me consulte antes, tá? Ver qual é o plano dele. Então, quando ela perguntou para o Senhor, Pai, o Senhor quer que eu cure a água? O Senhor disse, mergulha a mão na água 7 vezes. Olha que interessante, ó. Deus está falando o que ela deve fazer para curar a água. Ela tem que afundar a mão dela na água 7 vezes. Faça isso de uma maneira que todos testemunhem, quer dizer, todos fiquem olhando. Vou impedir que o remador atinja você. Olhei para a água e não conseguia acreditar como era nojenta. Quando mergulhei minha mão na água pela primeira vez, pude sentir instantaneamente as bactérias penetrando nos meus dedos. Você imagina como é que estava suja essa água, né? Eu queria vomitar, mas o sentimento dissipou. Eu poderia dizer que o remador queria me bater, mas não conseguia. Então, cada vez está mais irritado. E o remador falou, você é louca, você vai deixar todos nós doentes. E o marido dela falou, não, Deus está prestes a curar o rio. Assim que tirei minha mão da água após o 7º mergulho, era como se uma tempestade escura se dissolvesse na água. A água tornou-se instantaneamente clara e bonita. Toda a lama escura na água e o lodo fundo foram
removidos. Agora era um ecossistema perfeito de rochas e plantas fluviais saudáveis. Eu não vi nenhum peixe ir embora. Então, Deus falou, cubra a mão e beba do rio. Coloquei minha mão em concha e bebi a água. Foi legal, fresco e limpo. Eu não apenas não fiquei doente, mas pareci revigorada e revivida. As pessoas não precisavam ser convidadas. Eles estavam gritando de alegria e pulando na água. O garotinho estava pulando de alegria por cima de tudo. Então aqui está, tá? Aqui está uma remanescente em ação. Aí é você ao redor do mundo, tá? Peçam a Deus, peça a Deus sempre quando você tem uma missão para fazer, tá, gente? É importantíssimo isso aí. Não deixe que o maligno mexa com a sua cabeça, tá? Que você é o rei da verdade e você tem esse poder todo e você tem toda essa iluminação saindo da sua cabeça. Nada é seu. Nada é seu. Tudo foi dado para você, né? Você está sendo um mensageiro, você está sendo um guerreiro do Deus Todo-Poderoso, seu Pai. Então eu espero que isso ajude todos nós, tá? Sabemos que nós vamos sempre consultar nosso Deus para fazer alguma coisa. E vão ser coisas incríveis que o Senhor já tem falado aqui à sua mente. Você não ia acreditar nem se eu te falasse. Nem se eu te falasse, né? Continuando aqui, e novamente um remador, quando viu isso, tá? Quando ele viu isso, então pediu para Herem, tá? Porque eles vão ver o poder em você, né? Eles vão ver o poder em você. E então, quando o remador viu isso, o sol estava realmente muito, muito forte. E o sol ainda ia se esquentar 7 vezes. Então, o remador veio para Herem e falou, peça a proteção de Deus para impedir que o sol se esquente 7 vezes. Então, Herem, Deus respondeu aqui, Herem, enquanto eles podem pedir minha proteção como filtro, não vou parar o aumento do sol, está escrito. Então, o Senhor aqui falando que ele não ia parar o aumento do sol, mas o Senhor poderia filtrar o calor vindo do sol em cima deles, porque estava escrito. Estava escrito. Então, continuando aqui está realmente o remanescente em ação. Eu vou continuar, são 8 páginas, eu acredito, 7 páginas. Vai estar no nosso site para você ler tranquilamente. Aqui o pregador ainda falando, coisas certas de Deus. E teve uma hora que eles subiram para pegar ele. Aqui ele está falando Salmo 21. Teve uma hora que eles subiram para pegar ele, para matar ele. E a Herem estava com ele, então ela falou que antes que eles chegassem até nós, eu o abracei conforme as instruções de Deus. Aqui está, tá? Aqui está. O Senhor, ele instrui você o que fazer. Lembra que ele falou que vai acontecer com o remanescente? Que ele vai levar o remanescente em um lugar e treinar eles. Tá? Eu já peguei isso várias vezes. Tá? Outra mentira do fedorento, é importante falar isso para vocês. Eu já vi em muitos canais aqui, o Senhor falou que o remanescente não está preparado. Mentira. Tá? Mentira. O Senhor não manda um remanescente para a guerra se ele não está preparado. Você acha que ele faria isso? Tá? Seria como você, o seu filho ir para uma guerra e ele nunca aprendeu a atirar numa arma, uma coisa desse tipo. Ele não faz isso. Ele treina você. É claro, certos remanescentes são treinados, mas ele já falou isso, né? São tarefas diferentes que ele vai escolher qual o remanescente que está apto para aquela tarefa, né? Então aqui a Herem já dá uma instruções conforme as instruções de Deus. Conforme as instruções de Deus. Tá?
os remanescentes estão preparados sim, tá? O Senhor já falou isso uma vez, só que eu peguei. Mas você vê aí espalhado pela internet aí, porque a função número 1 do fedorento é você desacreditar no seu Deus, tá? A outra função que ele faz é eventos que está para acontecer, entendeu? Que ele mente e os eventos não acontecem, aí o pessoal pensa, sim, então o Deus é um charlatão, entendeu? É isso. Então é você desacreditar no seu Deus, você não confiar no seu Deus, tudo isso ele faz de maneira bem sutil, e o cara normal não pega mesmo, tá? Então ele quer criar, o fedorento quer criar que você tenha dúvida, ele quer colocar uma dúvida entre o seu relacionamento com Deus. Ele quer pôr aquela dúvida lá. Então como é que eu vou pôr aquela dúvida lá? Então ele usa essas armas tudo, entendeu? Da fala. E pega muita gente. O Uriel já falou para Erin aqui em outro sonho, falou, quando você vê alguém falando para você que você não está preparada, que você não está apta, que você não sabe fazer isso, que você está só, ele falou, tudo isso são coisas do inimigo. Fiquem alerta, gente, tá? Deus te conhece, Deus está te preparando, você está preparada pelo que está fazendo, Ele nunca vai te desamparar, Ele vive em você, tá? Então nunca deixa isso, nunca deixa isso ser abalado, tá? Nunca deixa isso ser abalado. Lembre uma coisa, número 1 que ele falou, tá? O número 1 que eu nunca esqueci. Lembre-se quem você é. Lembre-se quem você é. De onde você vem, para onde você vai. A partir do momento que você esquece quem é você, começa a vir os problemas, tá? Lembre-se quem você é. Vocês lembram? Vocês lembram aquela história do Lion King, do leão, leão rei? Lembra aquela história do leão rei? Quando o pai dele morreu e ele estava perdido na floresta. Aí à noite ele saiu assim, deu aquele nevoeiro e o pai dele apareceu no céu, um desenho animado da Disney. O pai dele falou isso para ela: lembre-se quem você é. Quer dizer, você é o filho de um rei, você é um rei. Né? Lembre-se quem você é. Muito bem, então, vamos seguindo aqui. Então, aqui, depois que Erin fez isso tudo, o Senhor falou, Erin, suba. E, novamente, eu estava nos campos de colheita, eu sabia que a ponte que realmente queria atravessar estava ao virar da esquina, então corri em direção a ela. Eu ri demais, gente, quando eu li isso aqui, ó. Essa é a ponte que passa ela para o céu, sabe? Onde pessoa... Mas ela não pode passar para o céu porque ela tem uma colheita para fazer ainda, né? Então ela tentou aqui, ela já sabia que ela não podia, já muitos sonhos que ela quis atravessar essa ponte, não conseguiu, ter uma força que segurava ela. Então uma coisa maravilhosa é a Erin, né? Ela realmente é um de nós, né? Em todas as suas fraquezas, ela é realmente um grande representante, né? Então assim que ela chegou no céu, que ela viu que a ponte era perto onde ela estava, ela correu em direção à ponte, contornei a fileira para os pomares de frutas que estava quase em casa, não é tão rápido, havia Uriel. Ele estava bem na frente em seu cavalo. Assim que ela apareceu lá no céu, ela correu ao redor do pomar, ela sabia onde estava a ponte, queria atravessar a ponte, quer dizer, isso nunca vai acontecer, o Espírito Santo é para ela, que não parou uma vez, né? Ela sentiu uma coisa que não deixava ela seguir na ponte. Mas ela tentou aqui, assim que ela tentou, ela viu Uriel lá com o cavalo olhando para ela. Eu ri tanto quando vi isso aqui. Ele sorriu para mim quando eu suspirei. Ele sabia que eu estava tentando chegar à ponte. Uriel, Erin, seu tempo aqui não chegou ao fim. Você está testando Deus? Ela, não, Uriel, eu sinto muito, Uriel, as coisas são difíceis demais para você. Eu apenas vejo o que está por vir e o que já está aqui e não consigo acreditar. Uriel, nunca imaginei que isso pudesse acontecer com tanta facilidade. Tudo aconteceu tão incrivelmente rápido e poucos sequer notam isso. Então Uriel falou, Erin, desde o início dos tempos, problemas chegaram às terras por homens
com más intenções. Embora você tenha encontrado esses momentos, eles agora estão aqui. É uma guerra diferente. Os caídos começaram a subir lentamente, existem suas manifestações entre os homens agora. Pense nisso como cavalo de corrida pulando em suas baias antes do tiro de solta, o portão que os segura. Que os cavalos ficam pulando e quando está preso ainda, quando eles soltam assim que eles começam a correr, então esses cavalos são aí os perdidos, né? Deixa eu ver, tem muita coisa ainda, eu tenho muita coisa para falar ainda. Deixa eu ver se eu consigo aqui, seguir aqui. Então aqui ele está falando, as pragas já começaram aqui. Deixa eu ver aqui, enquanto o mundo dormia, ele estava cobrindo os bolsos dos líderes estrangeiros. Então ele está falando desse líder aqui. Então, antes de terminar o sonho, Uriel falou para ela, em breve você será fortalecida, então não se preocupe. Eu vim para lhe dizer que Deus está prestes a levantar o seu exército, você será curada e fortalecida. Então, todos nós que temos problemas físicos, é realmente uma grande notícia aqui, que você vai ser curado e fortalecido, né? E Uriel termina, agora alegre-se, volte à ponte, ore para as suas colheitas, estes são bons, Erim, Deus está com você, alegra-te. Muito, muito bacana, né? Esse sonho 406 vai estar colocado no nosso site, tá? Nossa, já deu 1 hora, não vou ter jeito de falar. Vamos lá, tudo isso aqui, né? Eu já vou pular aqui pro 407 bem rápido, depois eu vou tocar uma canção. 407, então, muito interessante aqui, porque esse aqui fala, anime-se no coração, a vitória está aqui. Você pode ver aqui a história dela, e tem umas partes aqui que eu queria falar para você. Essa aqui, por exemplo, ela está em um estádio cheio de lindas flores. Isso aqui, as pessoas, tá, gente, que ela tem ajudado a chegar no céu, né? Então tem essa festa aqui para ela. Essa festa nesse estádio aqui. Muito, muito bacana mesmo. Seguindo em frente, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Deixa eu seguir em frente. Então chega um ponto que ela começa a orar ao Senhor. E o Senhor fala, Erim, suba. Então novamente ela estava no céu, em um campo de flores, que se estendia como o mar. Eu me sinto pequeno nesse vasto oásis. Logo encontrei um caminho de um pequeno produtor. Deixa eu continuar aqui. Uriel novamente lá. E ela falou para Uriel, estou com problemas. Uriel, que tipo de pergunta é essa? Deus não me enviou para condená-la, está na minha, essa não é a minha posição. Deixa eu continuar aqui. E eu não vou ter tempo para realmente ler tudo. Realmente eu gosto de ver as coisas que Uriel, o Senhor, fala para ela. Mas chegando ao finalzinho aqui, Uriel fala, agora Deus tem uma breve palavra de encorajamento para você. Então Deus usou a boca de Uriel para falar as seguintes mensagens. Gente, tem gente que tem problema com isso até hoje, tá? Até hoje. As pessoas realmente não acreditam que Deus pode usar a boca de um profeta para falar. Não acreditam nisso. E já é mais do que falado isso aqui, né? Então Deus faz isso com o próprio arcanjo dele, Uriel, e ele fala para Erim, eu te dei vitória, eu amo você e minha recompensa está chegando em breve, não seja desencorajada, não tenha medo quando ouvir más notícias remanescentes ao redor do mundo, você vai começar a ver coisas acontecendo ao seu redor, não tenha medo de más notícias. Eu declarei vitória para você, meu amor encherá seus tabernáculos, agora alegre-se, alegra. Então, novamente, Uriel fala que tem uma batalha épica, ele teve de sair, muita guerra acontecendo no céu, né? Então, o que podemos tirar aqui é o seguinte, Deus está com você, e ele falou bem aqui, não fique desencorajada, porque ele falou que eu te dei vitória, ele já venceu essa batalha, né?